ela esconde perigos que vão muito além aí do cyberbullying. Nós vamos falar hoje sobre radicalização, sobre violência, aliciamento, conteúdos que causam aí consequências que são devastadoras na vida real. E para aprofundar essa conversa, eu vou chamar o André Lopes, ele é especialista em segurança digital, e eu já vou chamar ele, ele vai entrar aqui para aprofundar essa conversa e nos trazer aí informação e estratégia para blindar e proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Ele já entrou. Deixa eu aceitar aqui o convite do André. Olá, Aê! doutora! Tudo bem? Boa noite, André. Tudo Tudo bem? bom? Tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Estava aqui dando uma introdução e meu convidado chegou, né? Muito Vamos prazer em lá. falarmos. É muito legal a gente trazer esse tema, Sim, principalmente dos últimos dias aí que nós estamos vendo aí dos últimos casos aí. Hoje entrou até um caso novo para a gente tratando exatamente disso. Então, assim, é uma situação que hoje é latente, é real, está na nossa visão praticamente várias vezes durante o dia, né? Não é nem várias vezes durante a semana, não. Praticamente todo dia tem um caso novo, às vezes durante o dia tem dois, três casos novos, né? É algo que a gente precisa infelizmente. tratar e precisa trazer para as famílias, né? Exatamente. Ó, Gente, eu, já André, tô distribuindo aqui pro pessoal, tá? isso, já Já tô aperta aí o chamando todo mundo. aviãozinho. Isso mesmo, chamem aí mais pais, mães, nós vamos deixar gravado, vai ficar lá no feed do André e no meu também, mas venham participar aí ao vivo, mandar as perguntas também. E o André, né, eu conheci ele através de uma das mães que participa lá do meu grupo de pais, eu tenho um grupo de pais, e eu mando ali orientações diárias, e uma das mães, que inclusive também é mãe de um dos meus pacientes, me apresentou aí o André. Falei, não, a gente precisa fazer uma live juntos, porque eu venho, né, trabalhando esse tema aí com os pais, ainda mais agora mês de férias, as crianças, infelizmente, aumenta aí o uso de telas, né, eles ficam mais expostos. Então, os pais precisam se munir aí de informação. Mas vou deixar o André se apresentar um pouco. André, fala um pouco aí do seu trabalho pra gente. Vamos lá. Meu nome é André Lopes. A minha primeira formação foi em Direito, embora não advogue. Me especializei em investigação criminal durante esses 25 anos, quase 26 anos de carreira. Sou pai de um grupo grande, são 5 filhos. Olha, Temos 5 filhos. E aí, ah, a minha vida mudou no dia 4 de abril de 2021, quando eu passei dentro da minha casa por um familiar meu com uma pessoa que foi vítima de uma tentativa de abuso sexual. E aí nunca imaginei que fosse trabalhar, Bruna, com criança e adolescente. Nem queria muito, não vou mentir para você. uhum. Que é uma geraçãozinha. É uma Não é idade de fácil. geração, não, é uma idade, né? Porque não é geração, é da idade. E eu não queria muito, Sim. e aí, nesse dia, eu sentei com a minha grande parceira e sócia de vida, sentamos juntos, ela também é psicóloga, sentamos juntos e eu falei assim, Paty, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Porque nós fomos muito mal atendidos na polícia. A pessoa saiu, o abusador ele saiu primeiro do que nós da delegacia. E aí foi um Nossa. descaso muito, muito, muito grande. Foi assim, foi um Uhum. atendimento muito ruim, foi um atendimento muito de todas as formas. E aí naquele dia eu falei, cara, eu preciso usar essa expertise que eu tenho, eu sou perito, Uhum. eu preciso usar isso para algum benefício. E de lá para cá eu trabalho voluntariamente nessa frente. Não vivo disso, pelo contrário. Pago Uhum. várias palestras e congressos, treinamentos que a gente faz ao longo do Brasil e até fora do Brasil, a gente já teve. Ah, É 100% voluntário, né? Uhum. Então esse é meu propósito, essa é a minha missão de vida, fazer levar conhecimento, né?
Então, sim. hoje, nossos maiores contratantes, né? Eu digo contratantes, mas eu não recebo. E, assim, quem chama a gente são escolas, igrejas, Uhum. grupos onde estão muitas crianças. Responder, eu não consigo ver. Estou mandando. Sabe o que acontece, Bruna? Eu tenho 11 mil seguidores, 10.800 seguidores. O Aham. que acontece? O algoritmo não entrega quando a Não gente fala de entrega, é. abuso sexual. Aham. Quando fala de Então, violência tô vendo aqui, muita né? gente aqui perguntando, André, não tô conseguindo ver sua live, não tô conseguindo ver. Deixa Olha eu mandar lá. aqui para Margarida. Margarida é uma Sim. pessoa muito querida, ela até escreveu o prefácio do meu livro. Estou mandando para ela aqui, porque não Depois fala aparece um para as pouco aí do pessoas. seu livro aí também. Vamos falar, vamos falar. E aí, assim, hoje o que eu mais busco hoje Uhum. é trazer conhecimento, tá, Bruna? Por quê? Ontem nós tivemos um debate dentro aqui de casa, que com os 5 filhos a gente acaba debatendo aqui os problemas que eles veem, né? Porque eles são os Uhum. maiores, eles trazem muita coisa para mim. Por exemplo, no outro dia eu fiz uma live, tive que entrar até numa live com meu filho mais novo, porque ele estava jogando Roblox e ele achou lá uma sala em que estava tendo interação de funk, compra de armas, Uhum. drogas, bebidas. Então, assim, então, dentro da minha própria casa, eu falo que eu sou os maiores informantes estão dentro da minha própria casa, né? Então, É um eu tenho de laboratório aí, vinte e né? três eu tenho de 23 até 13. Então, Todas as fases. todos conectados, né? Todos estão online, praticamente todo o tempo, só o tempo da escola que não. E aí, ontem a gente estava tendo um debate sobre isso, sobre Uhum. os moleques que foram presos lá no Rio de Janeiro, lá numa operação que teve anteontem. E aí a gente estava debatendo sobre a visão deles em relação a isso, né? Ah, então, o que mais a gente esse livro é fantástico. A Margarida está escrevendo aí. Ó. A Margarida, depois tem que te apresentar ela, Bruna. A Margarida, ela está em Sim. Portugal, está 4 horas na nossa frente. Ela é uma pessoa ultra mega especial na minha vida. É minha irmã de vida. A história da Uhum. Margarida é algo. Vai sair o livrinho dela, né, Magá? Fala aí. E assim, eu tenho muito Vamos orgulho de marcar live conhecer também. ela. Cara, Margarida, a história de vida de Margarida também é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ela também palestra em muitas igrejas, muitos locais. Uhum. Margarida foi abusada durante muitos anos por vários homens da família dela. Margarida, eu sempre erro os números. Eu não tenho prazer de lembrar seus números. Mas foram, assim, bastante, tá, Bruna? E, assim, Uhum. acho que foram vários homens, pai, padrasto, Uhum. parentes. E ela Uhum. conseguiu transformar tudo isso em força. É E é o mais resiliência, né? impressionante, e mais impressionante é que ela não é vítima em nenhum momento. Pelo contrário, a força dela, ela está lá em Portugal essa hora e ela está assistindo, ela faz questão de assistir todas as minhas lives. Eu já falei que daqui a pouco ela pode, ó, 8 homens diferentes, Nossa. dos Uhum. 8 aos 21 anos. E aí, Sim. Bruna, desculpa fugir um pouquinho, porque é algo Não, tão maravilhoso. mas faz É parte tão também, né? Porque maravilhosa a elas são história dela. aliciadas aqui. Uhum. Não, assim, é tão maravilhosa a história de Margarida, que Deus foi tão maravilhoso na vida dela que deu para ela 4 filhos homens. Olha só. Então, você vê o quão maravilhoso Sim. é a missão dela. Ela agora passou um tempo aqui no Brasil. Eu recebi umas reclamações dos miúdos dela lá, dos meninos dela, porque não tinham o que comer, estavam passando fome, tadinho. Ela veio para o Brasil, largou as crianças lá. Ela é boa pessoa, mas não foi boa mãe, não, agora há pouco tempo atrás, né, Magá? Tô brincando. Tô brincando, Magá, tô brincando, minha irmã querida. Bruna, então vamos começar agora oficialmente, formalmente. Sim. Bruna, o que eu tenho para falar para você de Uhum. imediato sobre riscos e perigos é que, antigamente, eu tenho 46 anos, quase 47. Eu ia para a rua todo dia. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época. Hoje eu moro em São Paulo. E aí, a minha mãe, vez ou outra, minha casa era uma casa um pouco mais alta, tinha um muro da casa, que ficava no alto também. Vez ou outra, Uhum. minha mãe ia lá olhar, me olhar na rua. Saber o que eu estava fazendo, saber com Sim. quem eu estava, saber com quem eu estava falando.
tentaram até ouvir um pouco do que a gente Uhum. estava dizendo ali. E quando eu fugia um pouco mais da rua, ou ia para uma rua do lado, ou ia para algum outro lugar, muitas vezes minha mãe até ia atrás. Não para Uhum. supervisionar, não para me investigar, não para por achar que eu estava fazendo algo errado, mas como proteção. Sim. Pô, André, que havia a rua com risco. Porque pai nenhum e mãe nenhuma larga o filho dentro de uma cracolândia de 4 da tarde às 10 da noite. Pai nenhum pega um filho e leva na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e deixa o filho lá, filho, pode andar à vontade na Avenida Paulista, de meio-dia até às 6 da tarde. 6 da noite, 6 da tarde. Exatamente. Mas o pai e a mãe pegam um celular e deixam o filho conectado online. O pai e a mãe pegam um filho e Uhum. acha que, por ele estar ali dentro do quarto, está num outro ambiente, está dentro da nossa casa, que é a nossa fortaleza, é a nossa proteção, ele acha que nossos filhos estão seguros. E no E aí, caso, André, a menina que é a namorada, né, do rapaz que matou os pais ali, a a namorada de 15 família. anos, a mãe até supervisionava, não, ela não tinha celular, só que ela deixava lá à vontade no computador da mãe, né? E assim, ó, o Brasil hoje, ele tem, embora vários locais ainda não tenham acesso à internet o tempo todo, mas hoje nossos adolescentes estão conectados por muito tempo. Crianças e adolescentes. Ou no seu próprio equipamento, ou no equipamento de terceiros, que é pai, mãe, Uhum, amigo, sim, vizinho. Vem o primeiro, eu falo que durante algumas lives e palestras, eu dou alguns socos. Literalmente soco no estômago, né? Aquele que dá aquela dor assim e que causa impacto. precisa, né? Uhum. Precisa. E o primeiro soco que eu dou em todo mundo é o seguinte: nós não vamos conseguir ganhar deles. Nós não vamos conseguir atingir jovens e adolescentes. Nós não vamos conseguir chegar tecnológico dos jovens e adolescentes. Vou te dar um exemplo. Existem hoje plataformas que são usadas por jovens e adolescentes, e é muito engraçado quando eu dou uma palestra numa escola, a minha única exigência é a seguinte: você faz palestra para os alunos? Faço. Quantos Para alunos a forem? criançada, Agora só, você tem, no Rio de Janeiro, agora, no final de maio, eu fiz 25 turmas. A escola era tão grande que ela tinha 25 turmas do nono ano. Você vê o tamanho da escola. uhum, E gigante. a minha única condição era, eu faço a palestra desde que faça uma com os pais. Sim, Porque se você ótimo. fizer só com o filho, você está terceirizando a educação. E o pai precisa estar ciente dos riscos que os filhos correm. E aí, quando eu uso alguns exemplos, eu mostro alguns softwares que são usados hoje em plataformas. O primeiro deles é o Migo. E assim, Uhum. é muito engraçado que 90% dos adolescentes levantam a mostra só o logo do aplicativo. E aí, quando eu pergunto para os pais, 100% não conhece. Então, Uhum. são situações em que a gente não vai conseguir bater de frente com eles. Eles burlam, né? Entrar, entrar assim, eles estão no nível tecnológico. Essa geração que está nascendo esse ano, Bruna, vai ser a primeira geração, é a geração 100% IA. E aí, assim, hoje a gente está vendo vídeos de IA, hoje, num volume tão grande, e você vê que, assim, os jovens já trollam os pais com vídeos falsos de IA. Esses dias eu vi um vídeo que era um homem beijando o outro, um senhorzinho, um tiozinho, tadinho. O neto fez pro avô. O melhor amigo dele era uma foto dos dois abraçados, e ele com a IA fez os velhinhos se beijarem. E assim, e o senhorzinho, tadinho, ele queria matar o cara. Pô, como assim? Ele me dopou, ele me deu algum remédio. Então, assim, Uhum. nós não vamos conseguir acompanhar este avanço tecnológico. Mas o que nós conseguimos é: filho não precisa de pai espião. Criança nenhuma precisa de um pai
que fica o tempo todo olhando o que ele está fazendo. O filho precisa de um pai educador digital. E como é ser educador digital? Como se tornar um educador digital? Ih, acho que caiu. Você está me ouvindo, Bruna? Tô te ouvindo. Todos estão ouvindo? Está ouvindo? Tá bom. É porque ficou Sim. aqui rodando. O que é ser um pai educador digital? É um Uhum. pai que, primeiro de tudo, precisa mostrar a relação causa e efeito. Um outro soco que eu dou, Bruna, é que Consequências, né? não, não é se seu filho vai mandar nudes. Seu filho vai mandar nudes. Não é quando, Só que ele né? precisa saber. Assim, hoje a estatística também está altíssima. Acabou aquela procura por questões sexuais da minha época, por exemplo. Ontem até o debate aqui em casa foi esse. Porque as pessoas se atraíam por informações de talvez revistas. Hoje não, hoje você tem um celular na mão e você tem Sim. uma facilidade muito grande em ter esse tipo de conteúdo. Uhum. Então, e onde está o predador? O predador ele está onde estão os jovens e adolescentes. Ele vai estar onde? Pode estar na sua sala agora, pode estar no seu quarto. Exatamente. E a gente está achando que eles estão distantes. A gente está achando que eles podem estar em outro local. E eles não estão. Nos E aí, jogos, né? Nas a nossa, plataformas. a nossa casa é a nossa fortaleza, Bruno. A gente acha que por a gente estar dentro de casa, nós estamos extremamente seguros. Então, assim, eu escuto muitos pais que filhos passam por isso, falavam assim, nossa, mas ele não me dava trabalho nenhum. Ele não me causava nenhum problema, ele passava o dia no quarto. Ele Eu passava o ouço dia muito todo dele essas ali falas. jogando. Os pais, né, quando Ele descobrem jogava, muitas passava o coisas dia no celular, quietinho. eles trazem essas falas. Isso, Não, jamais, eu não poderia imaginar. Né? Até dessa recente isso. tragédia aí, a mãe da menina falou: não, minha filha não. É outra criança, é outro Bruno, adolescente que eles não conhecem. Bruno, eu já participei de investigações grandes, de grande repercussão no Brasil, em que quando a gente entrava na casa, auxiliando a polícia, obviamente, Uhum. a gente ouvia de pais e mães, sim, o que está acontecendo? É muito parecido com aquela situação que passou naquela série Adolescência, que o Uhum. pai, a polícia entra, o pai, não, como assim? Ele é uma criança, ele não fez nada. Por quê? Porque, a princípio, os pais não têm noção do que os filhos estão fazendo na rua. Né? Então, Uhum. assim, e aí, Bruna, eu faço três perguntas, estão até na contracapa do livro, tá? Uhum. Primeira pergunta que eu faço e que os pais devem responder, e não fiquem assustados se a sua resposta for não. Porque é muito comum a resposta ser não, ou então ter dúvida nas perguntas que eu vou fazer. A Uhum. primeira pergunta que eu faço é: se seu filho estiver passando por um problema agora, ele sabe como resolver? A segunda pergunta, que é tão pesada quanto a primeira: se seu filho estivesse passando por um problema agora, ele te contaria que está com esse problema? Ele teria confiança em contar para você, como pai, que ele está com um problema? E a última, para mim, é a mais importante de todas. Se seu filho estiver passando por um problema, você perceberia? Eu dei uma Essa é entrevista pesada. há uns, eu dei uma entrevista há 2 meses atrás para Record. Aí era um menino, um homem já, né, 20 e poucos anos. Ele estava, ele foi aliciado pelo Estado Islâmico e ele estava com uma missão de explodir lá a Polícia Federal aqui de São Paulo, fazer um ataque. E quem denunciou ele foi o pai. E o pai tem uma fala muito, muito, muito importante, que o pai falou: eu comecei a ver os comportamentos dele, os mesmos comportamentos que ele tinha anteriormente. Então, quando eu falo comportamento,
Eu tenho um caso, a maioria dos casos que eu conto, eu tenho autorização das pessoas. Quer dizer, a maioria não, todos os casos que eu conto, eu tenho autorização das pessoas. Quando eu não tenho, eu faço Uhum. conto uma historinha para colocar o contexto. Mas esse é um policial no Rio de Janeiro, um grande amigo, e a filha dele passou um ano utilizando casaco fechado. Um ano. Calor de 40 graus no Rio de Janeiro. Não é o frio que está aqui hoje. Uhum. 40 graus. A casa dele tinha piscina. A menina não ia para a piscina. E depois de um ano, ele conseguiu identificar. Chamou a atenção dele de repente. E a menina estava toda mutilada. Toda Uhum. mutilada. E aí, Bruna, o comportamento é algo que demonstra. Tá vendo? Olha lá, É, a Carmen é a minha falando. mãe. Eu não sei. É porque, dona Carmen, esse assunto que a gente fala, o algoritmo do Instagram entende, é como se a gente estivesse sendo um criminoso aqui. Olha que absurdo. E ele Sim. não entrega para ninguém. Então a gente acaba passando, ficando, tendo que pedir as pessoas para mandar. Ó, a imagem para mim aqui aparece ofuscada. De nós dois? É muito bom, Bruno. A tua imagem às vezes some um pouquinho ou então trava. Mas tá indo. É, o áudio tá indo bem. A áudio está indo bem. Então, Bruna, assim, o comportamento é algo que. Ficou sem o Por quê? som. Agora voltou. Agora voltou. Voltou. Tem uma pessoa me ligando, só estou escrevendo para ele que eu estou em live. Tá bom. É, o comportamento é algo que precisa ser visto. E esse comportamento tem que ser visto não só pelos pais. É observância dentro de uma escola. É Toda num a set sociedade. terapêutico. É num set terapêutico. Por quê? Porque a pessoa que está sendo vítima, e aí podemos ser vítima de qualquer situação, pode ser vítima de uma extorsão sexual. E aí, assim, hoje é o que mais está hoje é a questão de extorsão sexual. E aí envolve não só crianças e adolescentes, está envolvendo Até adulto. adultos. Uhum. Vários adultos estão passando por isso. A gente tem o caso que uma pessoa perdeu quase meio milhão sendo vítima de uma extorsão sexual. Uhum. Teve outro que perdeu 200 e poucos mil. Então, assim, Se adulto cai, acontece né? Nas e armadilhas. adulto cai. E aí você Uhum. imagina uma criança. E assim, ó, Bruna, a gente foi dar uma palestra num congresso internacional que foi lá em Natal. E quando terminou a palestra, uma pessoa veio para mim, uma psicóloga até muito amiga, virou muito amiga depois disso, não a conhecia até então. Ela veio e falou: cara, hoje eu tive coragem de contar que eu fui abusada há 30 anos atrás pelo meu pai. E se uma mulher que é psicóloga, Uhum. qualificada, ela trabalha Uhum. hoje na prevenção disso, uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem conhecimento, demora esse tempo todo, imagina para uma criança. Imagina para uma Sim. criança que está passando por aquilo ali, um adolescente que acha que vai conseguir resolver sozinha aquela situação. E aí a gente precisa começar a quebrar alguns paradigmas. E o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar é a questão: não adianta eu falar de educação digital sem falar sobre educação sexual. E aí o que a Tudo gente junto. tem que dividir, o que a gente tem que dividir, Bruna, é educação sexual não é promiscuidade, educação sexual não é incentivar relações sexuais. Sim. Educação sexual é falar sobre o que é o sexo, como funciona o sexo, como é feito, não como é praticado, não como é uma relação sexual. Mas a gente precisa. Eu já peguei casos de meninas que chegou na escola e falou assim: tio, o meu primo mexeu na minha borboletinha. Uhum. E o que é borboletinha? O tio da escola Exatamente. ouviu e achou que era um brinquedo, achou que era alguma coisa. A Uhum. menina, passado algum tempo, a menina volta. Tio,
O meu primo continua mexendo na minha borboletinha. Lá para a quarta vez, um professor, uma professora, uma coordenadora da escola, observou isso e falou: caramba, chamou a mãe e perguntou: como é que você trata o homossexual na sua casa, feminino? Ah, como borboletinha. E aí a gente tinha ali uma evidência de que a pessoa estava dentro de casa. Um outro paradigma que eu quebro é a forma da educação digital que é feita. Sim, André. A gente fala assim, não fale com estranhos. E aí, Bruno, eu sei que você trabalha com muitas crianças e adolescentes. Uhum. Eu quero que você faça um teste depois. E quem está assistindo, não agora, ou assistindo depois, se você tem uma criança, eu falo que até 8 anos dá para fazer esse teste. Pega uma folha de papel, sem influenciar a criança. Você não pode dizer nada. Você vai pegar uma folha de papel, entregar para ela e falar: desenhe uma pessoa estranha para você. Só isso. O que é uma pessoa estranha para você? Ou então vocês podem perguntar para ela: o que é uma pessoa estranha para você? Por quê? Nós ouvimos isso desde criança. Não fale com estranhos, não converse com estranhos, não se mexa com estranhos. Cuidado com o homem do saco, cuidado com o homem da Kombi, cuidado com não sei quem. E aí, a criança cria na cabeça dela, só quem tem um saco nas costas, ou que uma pessoa estranha, é muito engraçado que eu já peguei pessoas que não tinham um olho no desenho, uma pessoa Desenhou um verde, monstro. uma pessoa com 5 metros de altura. Uhum. E aí, eu não deixo, a partir do momento que se eu chegar com uma bala para uma criança, né? Um rebuçado, tá, Margarida? Chegar com um rebuçado lá para a criança, entregar uma bala para essa criança, esse docinho, eu sou um estranho para ela? Em que momento esse estranho? E aí é o que nós Uhum. precisamos ter hoje. Saber com quem falar. E nem tudo que eu falo, o meu filho vai perceber e vai entender. Então, isso acontece na internet. Rebuçados, olha lá, tô com o meu português de Rebuscado. Portugal ativo. Tô com o meu português de Portugal ativo. E aí, já E o chamei de miúdos e agora investimento, né? rebuçado. Eu vejo os pais também sem essa paciência de sentar e explicar. Então, no consultório, muitos pais, eu vejo os adolescentes trazendo para mim, pré-adolescentes, minha mãe só fala que não pode, que eu não tenho idade. Mas não senta, não explica o porquê, mostra reportagem, mostra dados. Essa geração, eles precisam sim de explicação, né? Eu falei isso na minha última live também. Eles precisam que você sente, que você explica, porque eles vão engajar, eles vão entender. Mas os Bruno, pais ó, estão na correria. Não, não dá. Já te falei 1000 vezes, não pode. não, sabe o que eu mais escuto em turmas de adolescentes? Ô tio, meu pai, minha mãe mandou desligar o celular, mas ela dorme com o celular carregando, chega a dormir com o celular no rosto dela. Então, assim, cara, Não, isso educação é aí é exemplo. exatamente, é um dos Educação. pilares lá que eu falo bastante no meu treinamento de pais, né? Você ser o exemplo, não adianta. Isso é para qualquer coisa, né? Não só para telas. A ideia não é assustar ninguém. Quando eu falo sobre isso, não é assustar. Eu não quero criar medo. Mas o medo, ele é uma forma de proteção. Quando que Sim, aquilo aconteça com meu filho, eu começo a protegê-lo. E aí, é, as plataformas hoje, elas estão muito abertas. A gente acha que, assim, ó, que eles só conversam no WhatsApp. A gente acha que eles só jogam o jogo tal. A gente acha que eles só estão naquela plataforma. E não estão. Só para você ter noção, adolescentes, então, eu posso garantir a você que mais de 80% dos adolescentes têm pelo menos 2 perfis nas redes sociais. uhum. Um Eu falo para os público pais, pode procurar que você vai achar. vai achar. Eles não têm só um perfil. Clica na bolinha ali do Instagram, você vai conseguir encontrar. Além disso, eu sempre vejo que as crianças são real, as telemóveis são as Minhas novas babás. babás chiques da atualidade. É. E Mas babás é cheias de porque. perigo, né? Uhum. É, é, o que eu mais escuto de pais é assim: ah, mas meu filho é tão bobo, meu filho é tão inocente. E aí, sabe qual é o nome disso? Você está subestimando seu filho. Ele Uhum. sabe
de coisas que a gente nem mais. Um acabou de chegar aqui, ó, tá passando por aqui agora. Ele sabe, é o mais novo. Eu chamo de E pais aí, assim, distraídos, né? Distraídos ali. E muitos pais não conhecem mais os seus filhos mesmo, né? aí trazemos esse caso desse menino aí agora, recente. Uhum. Namorava uma menina desde os 8 anos de idade. E eu Desde posso te os falar uma 8 anos, coisa? gente. Ó, a vítima nunca tem culpa de hipótese nenhuma, de problema nenhum, ok? Mas quantas vezes os pais, e eu estou fazendo uma, obviamente é uma conjectura, ok? Não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus. Mas quantas vezes os pais devem ter achado até engraçado ele ter essa suposta namorada lá em Mato Grosso? Quantas E vezes olha será que esse como pai não falou? sim, isso bate Desculpa. diretamente com o que você estava falando da educação sexual, né? De a gente falar sobre privacidade, autoestima, a criança não namora, né? E às vezes os pais acham bonitinho. Tá muito interligado esses dois assuntos, né? Bruno, tem uma outra coisa que eu também brigo muito, que eu acho extremamente. Deixa eu achar a palavra para não ser grosseiro, mas é extremamente ridículo. Não consegui não ser grosseiro. Não Que é a tem brincadeira problema. de que pai raiz e filho Nutella. Sim, sim. Tem muito Sabe essa por que eu falo fala. isso? Então, por que eu bato nisso? Porque quando a gente fala sobre bullying, cyberbullying, e o pai fala assim, na minha época, aí eu Uhum. pergunto, papai, na sua época tinha internet? Quando faziam bullying com você, aquilo ficava limitado aonde? Talvez numa sala de aula, talvez com 3, 4 pessoas, talvez com uma escola. Não é somente, tá? Mas Sim, talvez só no na sua máximo a rua. escola, né? Você saía da escola, você tinha toda a tarde livre. Você não passava por aquilo. Agora, com o invento e com essa volatilidade das redes sociais e de tudo, a gente hoje não para de enxergar que o fato acontece agora, nesse momento, daqui a 5 segundos, talvez o planeta todo saiba. Agora vimos lá o Israel atacando o Irã, você viu quanto tempo? Antigamente a gente tinha que esperar o jornal do dia seguinte, ou então o jornal da noite, para a gente ver essa Uhum. notícia, ou então o plantão da Globo. Uhum. Depois que há quanto tempo não aparece um plantão da Globo, né? Porque as notícias elas são muito mais emergenciais, são muito mais rápidas de chegarem. E assim acontece também com as coisas ruins. E o bullying é um deles. E aí eu odeio quando o pai fala isso. Muitas vezes, né? Outro Não tem como apagar. e aí o pai e a mãe também criam muitas vezes abismo entre os filhos. E a pergunta que eu falo, teu filho teria coragem de te contar se ele estivesse passando por um problema? Vamos dar um exemplo aqui de uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos conheceu alguém na internet, e esse alguém na internet pediu para ela mandar um nudes para ela. Ela mandou. Essa menina, 2 anos antes, quando ela tinha 10 anos, 11 anos, 10 anos, 9 anos, não sei, ela chegou em casa e falou pro papai: Papai, estou apaixonada pelo Joãozinho da minha turma. E aí esse pai fala: Que absurdo. Na minha casa não tem isso. Na minha casa não pode ter. Você só vai namorar quando você tiver 40 anos. Você só vai beijar na boca quando você tiver 50. Você é isso, você é aquilo. E aí, imagina essa menina que 2 anos depois está passando por uma extorsão sexual, que já mandou algumas fotos, ou apenas uma foto, Não é ou até não mandou suficiente. foto nenhuma, ou até não mandou foto nenhuma. Estão usando lá uma deepfake contra ela. Ela sabe que está rolando isso. Ela vai chegar para esse mesmo pai e vai falar: Pô, se há 2 anos atrás eu falei com meu pai que eu estava gostando de alguém, ele fez aquele cena toda, Uhum. imagina agora se ele souber que eu mandei um nudes. Vai acabar com a minha vida. E aí eu Sim. corto o vínculo, eu corto a confiança, eu evito porque. Ah, André, mas o que você está falando? Para ser educação positiva?
uma educação permissiva. Não, Não, os pais não confundem, é Ana. isso. Não é isso. A ideia não é essa. Mas é explicar, talvez, de uma forma muito prática, de que não tem idade ainda para namorar. Ou então que é normal gostar de alguém. Quem Sim. aqui não teve apaixonite infantil? Quem aqui é adolescente? Todo mundo E teve. André, eu costumo falar para os pais que a gente vai perdendo essa relação, essa conexão com os filhos, não é na adolescência, mas a gente perde essa conexão, é na pré-adolescência, ali quando eles estão começando com seus 8, 9, que começa a vir esses questionamentos e a gente responde de uma forma grosseira, de uma forma, né, autoritária, sem validar, sem colocar, eu chamo os limites do amor, né? Você vai colocar assim o limite, que é essa questão da educação positiva e respeitosa, que os pais caíram nesse extremo da permissividade, né? Então você vai colocar um limite. É não, criança não namora. Mas você vai validar, você vai sentar, você vai explicar. E esse momento não precisa ser, né, uma coisa assim, aquele sermão longo. Tem que ser algo ali descontraído, né? Puxa, ele pega uma batata frita, um salgadinho, senta, conversa. Então você precisa ensinar e colocar esses limites, só que tudo é a forma como você vai fazer isso. E tem que fazer desde pequenininho mesmo, para quando chegar na adolescência e nesses desafios, né, nesses perigos que eles vão enfrentar, porque não tem jeito, eles possam contar com a gente, eles possam vir para nós, não correr de nós, né? Exatamente, Bruno. Exatamente isso. E aí, Bruno, a gente vai entrar agora, talvez, numa parte mais defensiva. Não existe plataforma segura hoje. Nenhuma. Os pais falam, ah, tá no E YouTube aí, Kids, né? O YouTube Kids. Bruna, qualquer lugar em que há interação de pessoas, ou então que estejam muitas pessoas juntas, existe risco. Qualquer interação, ok? Eu já ouvi pais falando assim: meu filho só joga com os primos online. Oi? Hum? Como assim? Como é que você sabe disso? Como você sabe disso? Então, assim, ó, não existem plataformas seguras hoje. Não existe jogo seguro hoje. O que você mostrou lá com seu Ok? filho, eu assisti. O que você mostrou era o Roblox, né? Um joguinho assim, Roblox, não, inofensivo. não sei se você viu que o infantil, É no o que, infantil, o né? que era livre, não, o que era livre era pior do que o outro que tinha 12 anos. O infantil tinha Uhum. venda de drogas, venda de bebidas, armas, danças sensuais, num joguinho de Roblox. E Terrível. assim, e não é criação. É o que a gente vive e vê diariamente. Então, o que o pai precisa hoje? O pai precisa educar o filho digitalmente. De que forma? Mostrando, primeira coisa, relação causa-efeito. É sentando do lado e mostrando, olha, tá vendo essa menina aqui? Olha o que aconteceu com ela. Olha como é que foi feito. Olha por onde entrou. Olha como é que fez. Se um dia você passar por isso, você me fala. Porque assim, ó, uma coisa é castigo. Castigo depois a gente vê. As Castigo assim, consequências ali. mas eu vou ser punida por isso. Cara, depois a gente vê sobre isso. Mas você precisa entender que você pode contar comigo. Você precisa entender que você precisa ter um apoio seguro de alguém. Porque sozinho você não vai conseguir resolver o problema. Pelo contrário, existem uns meninos de um caso chamado Caso do Discord. Que eram meninos que começavam a jogar através do Roblox. Do Roblox eles criavam uma sala no Discord e todo mundo ia para lá. Para quem não sabe o que é o Discord, é como se fosse um WhatsApp mais moderno, ok? E a gente acha que os nossos filhos só conversam no WhatsApp. Nossos filhos, nossas crianças não conversam só no WhatsApp. Elas conversam em qualquer lugar que tem interação. Pode ser no jogo Uhum. do PlayStation. Eu tenho Tem meu B que está chats passando aqui ali, agora. né? O B muitas vezes está numa sala lá, numa party, jogando lá com 30, 40 pessoas. Diz, meu pai, estou jogando com um médico. Eu vou proibir ele de jogar, na minha opinião? Não. Ele tem 13 anos, ele sabe que se ele mandar um nude, ele vai ser responsabilizado por isso. Ele sabe que se ele mandar algo para alguém ou para qualquer outra pessoa, ele vai ter que levar isso pro resto da vida. O exemplo que eu dou é aquele Gui Santana, um comediante que tinha lá do Pânico, que ele foi lá em Tambaba fazer um programa
tambava uma praia de nudismo, ele estava lá com uma paniquete e tiraram uma foto dele do lado de fora. Alguém que estava lá de fora da gravação tirou uma foto dele nu. Ele luta 14 anos para tirar essa foto da internet. Que é uma foto dele nua. Ah, André, mas ele é famoso, ele é isso. Cara, por incrível que pareça, por ele ser famoso, talvez seja até mais fácil de tentar derrubar. Porque vai estar associado ao nome de uma pessoa famosa. Uhum. E quando é só uma foto? E quando é só um link? E aí a gente também Uhum. acha que os predadores sexuais, eles buscam somente fotos nuas. Não, eu te mostro um monte de sites, eu te mostro um monte de perfis de predadores em que são fotos de crianças que não têm uma sensualidade, não tem nada sexual. São crianças, e de onde vem de onde vem? Aí que vem. São os pais que querem expor os filhos nas redes sociais. Uhum. Criam perfis, né? Colocam fotos ali, alimentam, né? Isso aí. Então, cara, eu pego casos que eu vejo pais publicando a foto do uniforme do filho da escola. E é um perfil aberto. Eu Uhum. pego casos em que pais divulgam o tempo todo onde estão, o que estão fazendo, o hotel que está, para onde vai passar férias. Assim, qual é a necessidade que nós temos de divulgar o tempo todo o que nós estamos fazendo? É a geração da exposição. O tempo Uhum. todo nós queremos mostrar algo, ou o que não somos, ou o que não temos, ou o que temos e queremos mostrar o que temos, a forma que temos. Alter conquistas. Eu acho maravilhoso. Eu acho muito. E a diferença é o seguinte: quando eu tiver que expor um filho meu em alguma rede social, tem que ter autorização dele. Porque ele é um ser humano igual a você, Uhum. igualzinho a Sim. mim. Então, seu filho concorda com o que está sendo publicado? Seu filho concorda com a imagem que está sendo colocada dele na internet? Ah, André, para de palhaçada, André. Pô, o cara tem 2 anos de idade, pior ainda. Como é que você está escolhendo Uhum. por ele o tempo todo? Então vamos E a parar gente de vê o expor pessoal fazendo filhos. uns Ah, memes, André, né? Zoando criança, fazendo brincadeira sem graça com criança, e a criança chora, né? Terrível. então assim, ó, Bruna, assim, ó, ah, André, você nunca publicou foto dos seus filhos? Sim, já publiquei, mas não no meu profissional. Que é Uhum. outro problema. As pessoas levam a vida dela pessoal para a pública, para um perfil público. Cria um perfil, eu tenho meu perfil. Sabe quantas pessoas eu tenho no meu perfil pessoal? Acho que 400 e poucas pessoas. Porque ali Uhum. eu controlo quem vai assistir. Eu controlo. Ainda assim, existe risco. Porque nesses Sim. 500 Nenhum pessoas que lugar estão é ali, seguro, né? pode ter um abusador. Mas é diferente de eu entrar num perfil e achar aquilo da forma que for. Se você botar um hashtag qualquer, hashtag Hyundai, hashtag Babies, hashtag alguma coisinha assim, você vai ver a quantidade de fotos que vão vir. Uhum. Vão ver a quantidade de fotos que estão vindo. Então, Ou assim, criar um nós perfil somos ali para o hoje, filho, né? não só criar, quando cria para o filho, pior ainda. Pior Mas eu ainda. vejo muito perfil que é pessoal. Ó, a gente foi chamado agora para o executivo. Eu tenho um cachorrinho que está latindo. Eu tenho um Tá, perfil hoje de sem problema. eu tenho um executivo que ele pediu para fazer identificação de conteúdo na internet e colocar sendo em risco. A dele não tinha nada. Uhum. Agora, da mulher dele, nossa, nossa. Levando os filhos na escola, o carro que usava, mostrando a placa do carro, mostrando onde ela jogava tênis, mostrando Eita. o que ela fazia. Uhum. Então, assim, porque a mulher tinha a ver com uma vida de blogueira. Uhum. Então, assim, ela esquece que quando você faz isso, e aí tu vai olhar, pô, quantos milhões de seguidores essa mulher tem? Pô, tinha 600 e pouco. Então, assim, não é nem tão influencer assim, Sim. entende? Então, assim, a gente precisa muito, primeiro, preservar nossos filhos. A gente precisa ter também. Ah, André, qual a idade que eu posso dar um celular pro meu filho? Bruno, eu falo uma coisa absurda agora. Absurda. Pode Eu falar. falo que você vai discordar de mim, não, mas eu gosto que discorde. Eu falo o seguinte: dê um celular pro seu filho no dia que ele nascer.
Oi? Que absurdo, não pode, é uma criança, é um bebê. Só que tem uma vírgula. Porém, monitore. Entregar um celular para uma criança sem estar sendo monitorado é a mesma coisa que você entregar um carro para alguém que não sabe dirigir. Não E vai cuidado, monitorar, então não entrega, né? então não entrega. Então, por isso que eu falo assim, ó, e eu não estou nem entrando em questões de tempo de tela, de Sim, outros riscos, até de doenças, de de transtornos. vícios, nada disso. Sim. Okay? Eu só faço a alusão que pode ser um bebê a partir do momento que você monitora. A partir do momento que você saiba ali que o que ele está fazendo, com o que ele está falando. Você quer ver uma coisa, Bruno? A maioria dos pais nunca entraram no Instagram dos filhos e viram quem seus filhos seguem e quem segue seus filhos. Quem é Ou que nem os segue seus jogos, filhos? né? Eu não senta para jogar junto, para entender aquele jogo, para ver quem é aquele Aham. influencer, né? Quem o seu filho está consumindo. Isso é investimento, Ó, né? Perca de tempo, é chato, mas tem que sentar, tem que ver, tem que entrar no beijo, mundinho Magá. Vai deles, né? dormir, Magá. Magá, depois eu vou te passar o telefone da Bruna para você fazer uma live com Isso. ela. Põe a gente em Só tem que contato. ser um pouquinho mais cedo, tá, Bruna? Tá Pra bom. Margarida, porque tadinha. Ela vai dormir 1 hora da manhã. Então, Bruno, assim, ó, eu acho que para a gente entrar na reta final agora é falar sobre alguns aplicativos que a gente tem e que podem ajudar os pais a monitorar. Nós temos um é o open source, ou seja, estão de graça. O primeiro Uhum. deles é o Google Family Link. Ele é Family muito Link. bom. Uhum. Existe um outro que é pago, mas esse que é pago anualmente e não é Uhum. caro, que é o Custódio. Um Só que custódio, não eu é com. conheço. Só que é com Q, né? É Uhum. custódio com Q. O Sim. custódio é muito bom, né? Tem o do Kaspersky, que também é muito bom. Ele é um Uhum. pouquinho mais caro, mas ele vale a pena. Que ele é um Sim. antivírus, ele traz alguma coisa. E a gente precisa trazer esse assunto diariamente na nossa mesa de jantar, ou do almoço, ou sentar sem ser pai chato. E o que é pai chato? Pai chato é o pai que só quer controlar sem educar. É o que você disse, que você escuta. Não, porque não. Não é não, porque não. Sim. Não, porque existe risco aqui. Ó, eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui em casa. O meu de 13 um dia olhou para mim e falou assim: pai, posso baixar o Discord? Aí na hora eu falei: não, claro que não. Pô, tem 13 anos, cara. Pra que ficar o Discord? Não, porque eu tô jogando online, tem uma galera lá. Eu falei: não, não vai baixar. Ele, de que adianta você sentar todo dia comigo e conversar e me explicar a relação causa e efeito de risco se você não confiar? Eu sei que se eu estiver passando por um problema eu tenho que te avisar. Ele me convenceu ali. Eu falei: faz sentido, cara. Legal, pode baixar. Com esse discurso que você fez agora, legal. Uhum. Legal, você me convenceu. E aí, assim, ó, eu tenho a senha dos celulares dos meus filhos. Você olha o celular dos seus Uhum. filhos todo dia? Óbvio que não, nem quero, nem tem tempo para isso. Mas eles sabem que se eu precisar pegar para olhar, eu vou pegar para olhar. Eu Sim. paro, às vezes, algumas horas da semana, quando eles estão jogando online, eu entro e sento do lado. Vamos ver o que está ficando falado nesse jogo. Tira do fone aí. Pô, deixa eu jogar também. Me explica como é que funciona esse jogo. Me explica como é Uhum. que é. Então, assim, é você se interar e se interessar por aquilo que ele está vivendo. E Sim. aí, simula algumas coisas do tipo: se alguém agora te pedir para ir para o WhatsApp, você iria? Se essa pessoa te adicionar no Instagram, você aceitaria? Então, assim, a gente Uhum. precisa ter ali uma explicação. Explicação. Se a gente não falar, outra pessoa vai falar. É igual drogas, né? Que a gente Certeza. falava, seu filho, se você não responder, outra pessoa responde. É a mesma coisa da web. Uhum. E esses caras, Bruno, eles chegam de uma forma muito acolhedora, muito E os pais não parceira. chegam, os pais chegam com dois pés no peito, Isso né? aí. Não conversa, não Os tem caras, paciência. os caras usam a própria problema que eles sabem que as crianças têm em casa para Sim, falar. Ah, meu pai também faz isso. Meu pai também me proíbe, mas não me explica. Não larga o sim. celular. Olha só, eu começo a enxergar um problema que eu tenho no meu amigo. Né? E Uhum. ali vai se crescendo esse vínculo, essa parceria. São Ó, acolhidos, tem um outro são vínculo. movidos, né?
são escutados ali dentro, são acolhidos, validados. O que seria o Isso aí. nosso papel, é o nosso papel fazer isso. Eu falo para os pais, conta até 5 aí, respira fundo, e primeiro você vai se conectar com o seu filho. Primeiro conexão, depois vem a correção, né? Porque acho que a Isso aí. maior proteção, né, o escudo de proteção maior, além de todos os aplicativos, essa parte que é a mais técnica, é a nossa escuta, é o nosso acolhimento, é os filhos entenderem que tem esse espaço, né, em casa. E os pais vão corrigir, sim, mas isso vai ser feito ali com muito amor, com muita validação, esse Bruna, os tempo de pais não precisam. qualidade, né? Isso aí. Os pais precisam não estar só presentes fisicamente. Precisam estar presentes digitalmente. Uhum. E aí, assim, Bruna, para a gente terminar, eu vou te mandar pela Marcela. O Ai, presente ganhei, gente! já está aqui, Quem você quiser, já ganhou. entra lá no perfil do André para comprar o livro dele. Esse é um livro, assim, é um livro bem facinho de ler. Eu tentei não ser técnico. Então, assim, o livro está com 160 páginas. Uma amiga minha falou que leu num voo Rio-Recife. Então, Aí, ó, daí, rapidinho. sei lá, 2 horinhas e pouco de voo, ela Top. conseguiu ler meu livro. O que eu te digo, é um livro que é um manual, assim, ele é Uhum, voltado para pais, para educadores, responsáveis, pessoas que convivem com criança. Ele é um manualzinho que eu vou ali praticamente resumindo tudo o que eu falo nas palestras, eu uhum, coloquei nesse livro. Ah, e ele serve hoje, está servindo hoje, ele é atemporal, ou seja, ele não fala sobre ferramentas, ele fala sobre tratativas de proteção a crianças na web. Então, ele a qualquer momento que você quiser ler ele, se você tem uma criança de 5 anos ou uma criança de 20, um adolescente de 20, você pode ler para você entender ali como é esse universo. Tá? uhum. Bruna, se você quiser fazer mais alguma colocação, eu falo demais, né, Bruna? Falei demais, né? Top, top. Muito bom, gente. Não tem assim, né? Como o André falou, a gente não pode ser assim, pais que muitas vezes está ali na correria, né, do dia a dia. A minha mãe colocou, eu quero. Entra lá no perfil do André, mãe, a tal da segurança. Dá Isso, para encontrar lá, mando né? para aí, dona Carmen. Dona Carmen, mando Isso. para a senhora aí na Bahia. É. Quem estiver interessado, ele tem um linkzinho no meu perfil, mas quem quiser direto, me chama no Instagram que eu faço o processo aqui de envio. Eu tenho alguns em casa, tá numa editora, mas eu faço aqui de casa. E assim, se você está participando, está assistindo, você tem interesse em levar esse bate-papo para algum outro local, alguma escola, entre em contato também que a gente fala sobre isso. Hoje eu não cobro nenhum real para fazer isso, então quem quiser, às vezes se tiver verba, eu falo, compra livro, distribui, eu faço Uhum. dessa forma. Fora isso, vai. Quem tiver Bruno, vou mandar perguntas os teus aí, pela né? Marcela, tá? Ai, obrigada, André, obrigada. Quem tiver Vou pergunta, mandar, manda, mas vou fazer aqui uma pergunta para o André, que os pais me mandaram aí, que eu fiz claro, claro. caixinha, né? Coloquei enquete. Quando eu Legal. identifico, né? Eu percebi ali que o meu filho ele tá correndo um risco, percebi que ele tá ou sofrendo um cyberbullying, ou ele está sendo extorquido ali de alguma forma. Quais seriam aí os passos, né, que os pais devem tomar? Percebeu, Vamos identificou lá. que o filho está correndo risco. A primeira coisa que a gente precisa é proteger a criança e o adolescente. Então, assim, e como se protege? De imediato, toda criança dessa pessoa, buscando com ela tudo aquilo que já foi feito, falado e enviado para ela. Por quê? Para mitigar os riscos, ok? Não ceder em nenhuma possibilidade para qualquer predador na internet. Como, por exemplo, olha, eu sou aqui, eu vou te ajudar a tirar isso da internet, eu vou fazer isso. Não vai. É mentira. Eles vão usar isso para se conseguir mais coisas com essa criança e adolescente. Outra coisa que nós precisamos é preservar evidências. Então, procure sempre uma autoridade policial para que você faça o registro, não deixe de registrar, independentemente se foi consumado ou não. Mas a partir do momento que tem um homem solicitando, ou uma mulher solicitando imagens, fotos, ou então aliciando algum jovem adolescente,
É Uhum. importante que seja comunicado isso à autoridade policial. Por quê? Porque muitos pais querem esconder isso. E quando Uhum. esconde, você evita com que essa pessoa seja identificada e seja até presa. Em outros casos, identificados de outros casos. Às vezes o número de telefone que foi usado comigo é o mesmo número que foi usado com o pai de outro pai. Ok? Então Uhum. preservem as informações. O Sim. máximo de riqueza. Existe um site chamado, vou escrever aqui, Uhum. principalmente quando for conversa, tá? As Ele, mensagens, ele é né? baratinho, ele chama-se Verifact. Tá? O Verifact, hoje você consegue, ele já é aceito em todos os tribunais. Então é como você, ele custa acho que hoje R$ 97 por alguma quantidade de fotos, 50 fotos que você pode fazer. Tá? Então, por exemplo, tem uma conversa de WhatsApp. Eu vou lá, pego no WhatsApp, entro no WhatsApp, entro no Verifact e eu faço uma coleta forense dessa troca de mensagens. Isso te dá uma segurança e ele dá uma fé pública aí nessa coleta e preservação dessa evidência digital. Ok? Uhum. Além disso, a gente precisa, com o jovem adolescente, a gente vai precisar entender onde foi a entrada dessa pessoa. Então, qual é a entrada dele? Ah, André, descobriu um cara conversando com meu filho. Eu preciso descobrir por onde ele entrou. Uhum. Qual foi o caminho que essa pessoa fez? Não, foi através de um jogo Roblox. Então a gente precisa estancar lá, identificar a causa raiz. Qual é a causa raiz? É a forma de abordagem. Por onde ele entrou e como ele entrou. Segundo, preciso preservar as evidências. Terceiro, notificar a autoridade policial. E quarto, orientar o seu filho a que isso não volte a acontecer. Ok? Ah, André, mas agora é algo muito grave. Aconteceu um nudes, aconteceu, a gente precisa identificar onde foi isso. Ok? Onde Uhum. está essa informação? Ah, André, foi, ele me mandou aqui e falou que ó, esses dias eu recebi uma adolescente que fizeram um deepfake dela. O site estava na Espanha. Então, assim, a gente fez um verifact dela, desse site, conseguimos provar. E aí, com os nossos meninos aqui da empresa, a gente conseguiu derrubar o site em 4, 5 Uhum. horas depois. Mas foi sorte, porque normalmente não acontece isso, ok? Uhum. Então muitas vezes precisa de autorização judicial para conseguir o bloqueio. E a última orientação, se você for se passar pelo seu filho, então vamos ficar a hipótese que tem um homem aliciando seu filho, ou uma mulher e a sua filha, o seu filho, e você vai falar assim, não, você começa a querer gerar provas contra ele. Cuidado, porque a forma com que você gera provas contra essa pessoa pode reverter contra nós. Como, por exemplo, vou figurar uma hipótese aqui. Um cara está com meu filho na internet chamando ele para ir no shopping. Eu assumo o lugar do meu filho numa conversa. Eu não posso, em hipótese nenhuma, forçar o cara a me mandar fotos, a combinar o local de encontro. Tem que partir dele. Porque senão eu saio do Uhum. flagrante Uhum. esperado para um flagrante preparado. A legislação brasileira não permite um flagrante preparado. A não ser que Olha tenha uma só. autorização judicial para uma ação controlada. Cara, Uhum. é ridícula a lei brasileira, né? Sim. Mas, por exemplo, eu Uhum. não posso. Pra você ter ideia, eu não posso criar um fake, tá? Uma criança fake, colocar na internet, e se um homem abordar essa criança, eu não posso. Por quê? Uhum. Porque é um flagrante Tá preparado, aquela forjando criança não ali. existe. Uhum. Eu estou montando algo para ser pego. Tá? Então, é bem Entendi. importante que os pais deixem naturalmente. Isso aconteceu num caso em que uma mãe acordou 4 horas da manhã e a filha estava conversando com um professor pelo WhatsApp. Uma menina de 12, 13 anos estava conversando com um homem de 28. Uhum. Pô, 4 horas da manhã, um professor conversando com uma aluna? Não é normal, Bruno, não é. E Sim. aí o que aconteceu? O pai ficou marcando com o cara, vamos nos encontrar amanhã descendo da escola no shopping tal. E aí o cara, pô, quem chamou? Foi a menina, não foi o cara. Assim, Uhum. vai identificar o cara vai responder? Vai, mas isso aí Uhum. na justiça, o advogado dele vai conseguir derrubar isso. Infelizmente, é o que é vive. Então, assim, ó, ele pode. Vou dar um exemplo. Posso te mandar uma foto? Se você está com vontade de mandar, pode mandar. Você quer Uhum. mandar? Quero. Ó, a manifestação. Quem foi a vontade? Do cara. Vamos marcar no shopping amanhã? Você quer me ver? Quero te ver. Ok. Pode permitir. Uhum. Fora isso, não faça. Tá?
Não sei se eu Entendi. respondi, mas acho que sim. Respondido, super respondido. E a última, porque ninguém mandou, vou mandar mais uma. É, Tá bom. percebi que o meu filho está envolvido em grupo de risco, esses grupos radicais, né? Como que eu devo abordar o meu filho? Aí, no caso, o filho, não o grupo em si, né? Ok, ok. O filho. Demonstrar a relação causa e efeito. As pessoas acham que a internet é terra de ninguém. A internet não é terra de ninguém. Tudo que é feito na internet deixa rastros, deixam vestígios digitais. E esses vestígios fazem com que 6 horas da manhã a polícia bata a porta dessa pessoa e leve essa pessoa presa. Ah, André, mas meu filho tem 14 anos. 14 anos vai responder a uma medida socioeducativa. Isso Uhum. mancha a vida da pessoa. Ok? Então, assim, ó, mais uma vez, se meu filho está sendo o praticante do bullying, se meu filho está Uhum. O praticando agressor. a extorsão sexual, se ele for o agressor, mostre para ele a relação causa e efeito também. Olha, filho, isso vai acabar contigo. E tente entender qual é a causa raiz. Buscar Qual é a ajuda causa raiz? profissional também, né? Onde foi originado isso aí? Assim, Bruna, a gente pega casos. Eu peguei um caso que era um casal de um médico e uma enfermeira que não sabia que o filho de 16 anos estava praticando. E aí imagina, cara, o dano reputacional desse médico. 6 horas da manhã, imprensa na porta, entrando na casa dele e tal. Então, assim, a gente precisa estar atento. Então, a orientação que eu dou é sentar e explicar, mostrar. Cara, se fizer isso. Assim, ó, meu filho foi para uma festa junina aqui de São Paulo, semana passada. Quando ele saiu de casa, eu falei, filho, fui levar ele, eu falei, filho, primeira coisa, respeite as mulheres. Primeira coisa. Se vai ficar com você, você não é dono de ninguém. Simplesmente ela não quer o direito dela. Segunda coisa, não se meta em confusão. Porque se você se meter em confusão, você vai ter que assumir suas responsabilidades. Eu posso te ajudar? Eu vou até te ajudar. Mas eu não posso responder por você. Então, isso repercute por toda a tua vida. Daqui a 10 anos, você vai estar passando pelo mesmo esse problema. Uhum. Vai estar no teu histórico de vida. Então, Nem você que ensinar sabe, busque valores, o que né? você quer. Isso aí. Valor, principalmente valores. E é uma geração que não está sendo criada com valores. Nós Uhum. estamos com esse problema. Muito bem, gente, que live top, né? Ninguém mandou perguntas. Quem tiver mais perguntas pode mandar pra gente aí, deixar nos comentários ou mandar no direct, né? Que a gente vai respondendo. E eu quero agradecer aí o André por esse momento, por esse tempo aí, de trazer aí muita informação de qualidade pra gente. Sigam lá o perfil do André, né? A tal da segurança. Tem umas lives lá também, muito conteúdo bacana. E o meu projeto com os pais se chama Limites do Amor, né? Eu faço esse treinamento justamente para ajudar os pais a colocar como que eu vou abordar meu filho, como que eu vou colocar esses limites, né? Porque muita gente falando assim, geração Nutella, mas quem está criando essa geração Nutella? Né? Somos nós. É a nossa geração de pais que muitas vezes está falhando, né? Está sendo aí muitas vezes distraída, porque a gente também está viciado, dependendo aí das telas, fazemos hoje tudo pelo celular, é verdade, não vivemos mais sem a internet, mas a gente precisa nos reeducar, reprogramar muita coisa aí para poder educar essa próxima geração e protegida, né? Isso Isso aí. aí. Obrigada, Bruna, te André. agradeço de coração o convite. E ó, a Marcela tá de férias, quando ela voltar, eu mando o livro para você. Muito obrigada, já te agradeço e vamos marcar mais Então, próximas aí, a gente vai nos falando. vamos sim, será um prazer, tá? Eu te Boa agradeço muito. noite, fica com Tchau, Deus. tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.